Olá, eu sou a professora Maria da Glória e hoje nós vamos falar dos transtornos do pensamento, especificamente da esquizofrenia. O que a gente tem já de concreto em relação à esquizofrenia? A gente sabe que a esquizofrenia é um transtorno mental caracterizado por uma desorganização ampla dos processos mentais que interfere intensamente no modo como a pessoa pensa, sente e se comporta socialmente. Então, com esse conceito definido, a gente pode entender que esse indivíduo ele passa a ter comportamentos diferentes dos demais indivíduos. E isso tudo se caracteriza por uma desestruturação psíquica, apresentando sintomas como alucinações, delírios, dificuldades no raciocínio, alterações no comportamento, como indiferença afetiva e isolamento social. Então, com isso, o que a gente tem aí? A gente tem um indivíduo que vai apresentar comportamentos de alucinações e de delírios, ou seja, ele vai ouvir e ver e ter ideias que não são compatíveis com uma realidade. É um quadro complexo, apresentando sinais e sintomas na área do pensamento, percepção e emoções, causando marcados prejuízos ocupacionais na vida, de relações interpessoais e familiares. Esses indivíduos, antigamente, eles eram colocados em sanatórios para loucos, porque pouco se sabia a respeito da doença, não só da esquizofrenia, mas como de muitas doenças mentais. Então, por conta disso, se colocava esses indivíduos em sanatórios. Nas últimas décadas, entretanto, houve um avanço tanto no estudo como no tratamento da esquizofrenia, que com isso, se for diagnosticada e iniciar o tratamento precocemente, vai trazer menos danos para esses indivíduos. Então, o que a gente tem? Novamente, esquizofrenia é uma doença psiquiátrica endógena que se caracteriza pela perda do contato com a realidade. A pessoa pode ficar fechada em si mesma, com um olhar perdido, indiferente a que tudo se passa ao redor, ou exemplos mais clássicos, ter alucinações e delírios. Então, como eu já tinha falado antes, em geral, essa pessoa ouve vozes que ninguém mais escuta, imagina que está sendo vítima de um complô tramado com o firme propósito de destruí-la. Não há argumento nem bom senso que convença esse paciente do contrário, que nada disso está acontecendo. Essa pessoa, ela perde então o sentido da realidade, ficando incapaz de distinguir a experiência real da experiência imaginária. Caracteriza-se principalmente essa doença por crises agudas, com sintomatologia intensa, intercaladas com períodos de remissão, quando há um desdobramento, quando há um abrandamento desses sintomas, restando alguns ainda com menor intensidade. O curso da doença é sempre crônico, com marcada tendência à deteriorização da personalidade do indivíduo. Então, embora a gente consiga abrandar esses sintomas, eles podem ter um curso mais crônico em que esse indivíduo permaneça mesmo fechado em si e sem ter uma grande normalidade. Não se conhece até hoje nenhum fator específico causador da esquizofrenia. Há evidências que seriam decorrentes de uma combinação de fatores biológicos, genéticos, ambientais, que contribuem em diferentes graus para o aparecimento e desenvolvimento da doença. Então, existem estudos que dizem que algumas
algumas patologias acontecidas na gestação podem levar a uma esquizofrenia no futuro, algumas situações traumáticas ou o uso de medicamentos podem levar. O que se sabe em relação à genética é que existe um risco grande de filhos de pais esquizofrênicos desenvolverem a esquizofrenia, que isso vai acontecer em aproximadamente 10% da população, e entre 10% deles, né? E essa doença, ela se desenvolve na população normal em torno de 1%. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a doença atinge mais homens do que mulheres e, na realidade, começa o surgimento desses sintomas até o começo dos 20 anos em homens e entre 20 e 30 anos em mulheres. Além da esquizofrenia, a esquizofrenia hoje ela é considerada a terceira causa entre as doenças que implicam na perda da qualidade de vida entre pessoas de 15 a 44 anos. Então, se a gente olhar isso, é um período grande da vida do homem, né, do ser humano, e que isso pode implicar realmente numa degradação completa desse indivíduo. O perigo dessa incidência nessa faixa etária é que ela pode ser confundida com crises existenciais, egoísmo, revolta contra normas, o que pode dificultar o diagnóstico e o sucesso do tratamento. Os quadros de esquizofrenia, eles podem variar de paciente para paciente, sendo uma combinação de diferentes graus e sintomas. A gente pode caracterizar dois grupos principais de sintomas, o que a gente chama de sintomas positivos e sintomas negativos. Então, vamos lá. O que são sintomas positivos? Sintomas positivos estão relacionados diretamente ao surto psicótico. Entende-se aí um surto psicótico, um estado mental agudo, caracterizado por uma grave desorganização psíquica e fenômenos delirantes ou alucinatórios, com perdas do juízo crítico de realidade. Então, esse indivíduo ele perde essa capacidade de discernir o que é real do que é fantasia. E é uma criação dele mesmo, né? É um aspecto que vai estar sempre presente nos casos mais agudos. Então, vamos lá. O que são delírios? Delírios é quando o indivíduo crê em ideias falsas, irracionais e sem lógicas. E, em geral, são temas ligados à perseguição, grandeza ou místicas. Nessa hora, a gente começa a ver algumas pessoas que a gente conhece que têm algumas manias em relação a isso. E aí, o que acontece? A gente tem que entender o que é uma situação de mania de grandeza do que é realmente um delírio de grandeza, tá? As mais comuns ideias são de estar sendo perseguida por alguém, de estar sendo observada, de que as pessoas falam dela ou que sabem de tudo que se passa na vida. Outras ideias fantasiosas, como de cunho religiosos, místicos ou grandioso, também pode ocorrer. Então é aquela clássico, eu sou o filho de Deus e vim à Terra para salvar todo mundo. Uma característica que é interessante, que esses delírios frequentemente eles não estão relacionados aos delírios de culpa nem de ciúmes. E esse delírio ele não é uma criação intencional da pessoa ou está motivada por fatores psicológicos ou de relacionamento. Ela é uma situação espontânea que vai surgindo e ele vai tendo aí um domínio dessa consciência e que tira dela a capacidade de lutar e vencer essas próprias ideias.
Então, tipo assim, ele começa a achar realmente que está sendo perseguido, que vai olhar para alguém que não tem nada a ver e pode se voltar contra essa pessoa perguntando por que está perseguindo, coisas desse jeito, tá? Muitas vezes essa pessoa pode se sentir acuada e amedrontada e agir com vigor, com uma agressividade, mas sem um propósito claro ou raciocinal. Raciocinal. O delírio traz consigo uma sensação de sofrimento e de fragmentação da própria personalidade, como se essa pessoa perdesse o chão, suas referências básicas, o controle da sua própria vida. E as alucinações? O que são alucinações? Então, alucinações são estímulos que não existem na sua realidade. Então, são estímulos que esse paciente começa a perceber e que na realidade ele não existe. Então, só para a gente fazer uma pontuação aí do que é uma realidade ou não, por exemplo, eu passo próximo a uma carrocinha de pipoca. O estímulo que eu vou receber é do cheiro e ela é real. Tem uma carrocinha de pipoca sendo feito pipoca e é um estímulo real. Esse paciente, quando ele está com alguma alucinação, ele pode sentir cheiros que não existem, ele pode sentir cheiros estranhos, né? Então ele pode fazer uma relação, por exemplo, eu estou sentindo um cheiro de água tônica com guaraná. É um cheiro que não existe porque não se tem essa combinação no dia a dia, né? Então ela pode ouvir e ver coisas que não existem, escutar vozes dialogando entre si, e essas vozes muitas vezes elas fazem referência à própria pessoa, xingando, insultando ou então mandando que ela faça algo. Ele pode ter vulto ou imagens de pessoas, de personagens de seu delírio, com as quais é capaz de conversar e interagir. Há casos de alucinações olfativas, então eu comentei, das gustativas, táteis, então a gente fala dele sentir choque ou sentir como se tivessem bichos andando no corpo ou nos órgãos internos, sentir como se o coração estivesse derretendo, sumindo, apodrecendo. Tá? E aí a gente vai para os sintomas negativos. O que a gente tem aí de clareza em cima desses sintomas negativos? Esses sintomas negativos eles estão relacionados à fase crônica da esquizofrenia. Então, embora possam ocorrer na fase aguda, eles se estendem por mais tempo e predominam a longo prazo. Então, aqui a gente já começou a ter uma classificação diferenciando um do outro. O sintoma positivo, em geral, acontece numa fase mais aguda. E os sintomas negativos, eles começam a acontecer numa fase mais crônica da própria esquizofrenia. Eles também são chamados de deficitários porque eles compreendem ou eles fazem menção a uma deficiência das funções mentais como a vontade e a afetividade. Lembra que lá no início a gente falou que uma das principais características da esquizofrenia era a falta de vontade e afetividade. Então, o que a gente tem aí em relação... Vamos falar um pouquinho de cada um. A falta de vontade, de iniciativa ou de persistência em algumas atividades da vida é vista pela maioria dos familiares dele como um sinal de preguiça e má vontade. Entretanto, este já é um sintoma de esquizofrenia. Então, para a gente perceber e para a gente não achar que todo mundo é esquizofrênico, muitas vezes a gente desenvolve esses... eu não vou falar esses sintomas, mas muitas vezes a gente desenvolve esses comportamentos. Então, a gente
tem vontade de fazer determinada situação, tem que arrumar o armário. Não, mas eu não vou arrumar o armário hoje, não. Poxa, eu deveria. Não, está faltando iniciativa, está faltando persistência dessa vontade. O que acontece com eles é que, mas amanhã, de repente, a gente vai fazer. E o que vai acontecer com eles é que eles nunca vão ter essa vontade. E aí eles podem demonstrar isso em graus diferentes, desde desinteressados ou indiferentes aos desafios e às atividades que estão sendo propostas. Tá? Então, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter esse momento de que eu não estou com vontade de fazer isso hoje, mas amanhã, por uma necessidade, a gente volta a ter. Esse paciente não é assim. Então, eles tendem a escolher atividades mais passivas, que não exigem esforço físico ou cognitivo. Então, ele passa muito tempo vendo televisão, ouvindo rádio, ou até mesmo sem fazer nada, tá? E essas deficiências da vontade são responsáveis por grande parte da dificuldade em desenvolver as atividades produtivas, como o trabalho, estudos e até a movimentação social, tá? E aí contribui para um maior isolamento desse indivíduo. E aí a afetividade é um outro sintoma, é um outro comportamento que é interessante. Então, a afetividade, ela compreende essa nossa capacidade de demonstrar afetos e sentimentos. E por conta disso, para que a gente demonstre isso, a gente utiliza a nossa própria mímica facial, os gestos, o tom de voz, a nossa empatia. Então, isso mesmo que eu não... E essa afetividade, a gente muitas vezes demonstra positivamente ou negativamente. Isso é muito nítido, né? Às vezes você não gostou de alguma coisa, não gostou de uma determinada pessoa, você se fecha, né? E aí, mas daqui a pouco você vai ter um outro posicionamento em relação a outras pessoas e a gente vê que a sua afetividade está preservada. O que acontece com eles é que alguns pacientes têm dificuldade em expressar e demonstrar esses afetos claramente. E isso leva, em geral, a uma falta de empatia e uma dificuldade de interação e comunicação social. Então, isso não significa que ele não tenha sentimentos, mas ele tem essa dificuldade de interagir por conta dessas situações, tá? O que está comprometido, então, é a forma dele demonstrar esses afetos, mas não a capacidade de sentir. Outro sintoma ou outras características podem ser a fala, os pensamentos e as ideias que podem estar lentificados ou desconectados sem um engajamento lógico para quem que está ouvindo. É importante que familiares e amigos procurem compreender esse significado, escutem e acolham a pessoa com as suas diferenças e limitações. Aí a gente tem um ponto muito interessante, né? Porque muitas vezes o que ele pensa, o que ele reproduz através da fala, não está coerente com o momento, com aquela situação que ele está vivenciando. E aí é que pode produzir um agravamento maior em termos de isolamento. Ele pode ter também um discurso e pensamentos desorganizados. E aí ele fala de maneira ilógica, desconexa, demonstrando uma incapacidade de organizar o pensamento numa sequência lógica. A gente já comentou, né, das expressões das emoções. O paciente tem um afeto inadequado ou embotado. Ele tem uma dificuldade de demonstrar a emoção que está sentindo. Não consegue demonstrar-se que está alegre ou triste, tendo dificuldade de modular o afeto de acordo com o contexto, mostrando-se indiferente a situações do cotidiano.
O comportamento dele, ele pode ser impulsivo, ele pode ser agitado, pode ser retraído, e algumas vezes, por conta dessas modificações de comportamento, ele pode ter um risco de suicídio ou de agressão, além da sua exposição moral, como ele pode falar sozinho, em voz alta, andar sem roupa, ou seja, ele perde o comportamento do que é normal dentro da nossa sociedade. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Pelo que a gente viu aí, nenhum paciente vai chegar para o médico e falar assim: doutor, eu não estou me relacionando bem com as pessoas. A esquizofrenia não vai acontecer dessa maneira. E aí o que a gente não tem até hoje, nada, nenhum critério. A gente não tem nenhum critério que existindo aí exames laboratoriais que vão marcar a presença da esquizofrenia. O que a gente tem dentro dessa situação é que a gente vai precisar de ter o apoio da família, para essa família contar a história do que está acontecendo com esse paciente, dizer o que está acontecendo com ele, e é isso que vai permitir que a gente consiga fazer uma definição da doença. E aí, quais são esses critérios? Porque se a gente pensar, eu posso ter um paciente uma pessoa que tem uma alucinação numa semana e na outra não tenha, aí fica todo mundo questionando, como assim? Posso, né? Eu posso ter uma pessoa que ingeriu álcool demais, ingeriu drogas e aí apresentou algumas alucinações. Então, daí, o que a gente vai ter como critério para definição, então, da doença? A apresentação dos sintomas por 6 meses ou mais. Ou seja, daí a gente já percebe que não é uma coisa que eu diga hoje que aquela pessoa que apresentou um sinal ontem é esquizofrênico. Presença de pelo menos 2 sintomas típicos, como alucinação, delírios, fala desorganizada, por pelo menos 4 semanas. E deficiência considerável em atividades produtivas, rotineiras, como as profissionais, domésticas e escolares. E dentro desse diagnóstico, a gente vai também ter subtipos da esquizofrenia. Os mais comuns, os principais, são o paranoide, onde a gente tem um predomínio de sintomas de delírios e alucinações, a desorganizada ou hebefrênica, onde eu tenho um predomínio de alterações da afetividade e desorganização do pensamento, o catatônico, que apresenta alterações de motricidade, o simples, que apresenta diminuição da vontade e afetividade, empobrecimento de pensamento e isolamento social. E o residual, que a gente pode caracterizar como sendo um subtipo no estágio mais crônico da doença, com deteriorização e pouca sintomatologia. E o tratamento? O que a gente tem de tratamento hoje para o paciente com esquizofrenia? As principais medicações utilizadas para ele são as medicações antipsicóticas, que são as drogas de escolha. Vão atuar diminuindo os sintomas de alucinações e delírios, procurando restabelecer o contato do paciente com a realidade. Mas, entretanto, não restabelece completamente. Elas controlam, em geral, as crises e ajudam a evitar uma evolução desfavorável da doença. Em geral, as drogas antipsicóticas apresentam efeitos colaterais que podem ser controlados. Então, vamos lá. Quem são esses psicóticos? Antipsicóticos? Nós temos aí 2 grupos principais. O
primeiro grupo são os antipsicóticos típicos. Eles controlam os sintomas positivos da doença, como alucinações, delírios e outras confusões mentais. E os antipsicóticos atípicos são chamados de nova geração, que tratam tanto os sintomas positivos quanto os negativos. Podem apresentar sinais de efeitos colaterais como sonolência, vertigem, constipação e visão borrada. Uma coisa que a gente também pode falar é a medicação para o paciente esquizofrênico. Ela é uma medicação que deve ser consumida para sempre. E aí, por outro lado, se eu tenho um paciente que ele não está muito bem, se ele não está se relacionando bem com o seu ambiente, com tudo, ele pode não fazer o uso adequadamente dessa droga. Então, o que a indústria farmacêutica já conseguiu fazer? E aí ele entra nos antipsicóticos atípicos, né? Já existem hoje medicações injetáveis com duração com manutenção desses sintomas controlados por um mês. E nos Estados Unidos já existem drogas que que podem ser dadas a cada 90 dias. Se esse paciente, apesar do uso de medicação, ele ainda tiver uma resposta, não tiver uma resposta boa a essas medicações e daí ainda ter sintomas, o que a gente pode fazer é o uso da eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia, a gente pode discutir isso numa próxima aula. Ela foi usada de uma maneira muito ruim no passado e que se associou muito à eletroconvulsoterapia à tortura. Mas hoje a gente já se utiliza desse método de uma forma segura e eficaz, e a própria forma de se implantar essa eletroconvulsoterapia, ela passa a ser menos dolorosa, porque se utiliza da eletroconvulsoterapia sob anestesia, ou seja, o paciente vai estar sedado, não vai perceber a descarga elétrica, e aí você tem uma condição muito melhor de aceitação. Para esses nossos pacientes, a gente precisa também entender que as abordagens psicossociais, como psicoterapia, terapia ocupacional, terapia familiar, são importantes para diminuir as recaídas e promover um ajustamento social desses pacientes. E aí, como eu estou falando promover uma reabilitação, promover um entrosamento, a gente começa a pensar também no equilíbrio entre todos esses fatores para evitar que esse paciente tenha uma recaída, passe novamente por uma situação desagradável, tenha novamente uma fase aguda com delírios, com alucinações. E aí a gente pode falar que hoje que a gente precisa focar nos 3 principais fatores de proteção contra essa recaída. Então, o primeiro fator que a gente precisa chamar atenção sempre é o tratamento, que vai envolver o tratamento medicamentoso, né, tratamento médico, o tratamento psicoterápico, psicossocial e da família. Eu digo que a gente tem um tripé nessa base daí. Eu preciso de tratamento médico, eu preciso de psicoterapia, né, que envolve também a análise psicossocial, e preciso de família. Se um desses falhar, eu estou contribuindo para que esse meu paciente tenha uma nova crise de esquizofrenia. Eu tenho que trabalhar o estresse desse indivíduo, essa tolerância ao próprio estresse. Então, muitas vezes, o que a gente vai fazer aí? Vai ajudar esse indivíduo com atividades físicas, vai ajudar com caminhadas,
e aí a gente vê o tratamento anterior, né? Atividades psicossociais, então fazer uma terapia ocupacional, alguma coisa desse jeito. E, por último, dentro desses fatores de proteção, a gente tem um controle do ambiente social e familiar em harmonia. Então, eu estou tratando o meu paciente, estou dando medicação, ele está indo na psicoterapia, está indo no terapeuta, seja lá de que maneira for, e aí, por outro lado, essa minha família, ela não está dando a ele a segurança que é necessária para ele conseguir isso. Ou então é um lugar que tem muitas brigas familiares, então não vai estar em harmonia. Isso pode ser um fator que propicione uma recaída. Se eu falei de fatores de proteção, existem os próprios fatores de riscos. Então, como eu falei, do ambiente social e familiar estressante ou estimulante, eventos de vida traumáticos ou estressantes, então, uma situação de morte na família pode desencadear alguma situação. E a própria doença, né? A gravidade dessas alterações, a intensidade dos sintomas, o nível de disfunção cognitiva, a dificuldade do processamento de informações do ambiente, o próprio paciente que tem uma personalidade mais difícil, tudo isso contribui para o risco de recair e ele ter uma nova crise. Como a gente está falando, os fatores de proteção devem ser maiores do que os de risco. Então, eu tenho que tentar equilibrar esse indivíduo para que essa doença continue estabilizada. Os fatores de proteção podem ser aperfeiçoados com o tratamento, a tolerância pessoal pode ser reforçada através de psicoterapia e medicamentos, o ambiente social pode ser readequado através de tratamento psicossocial e de família, levando em conta as potencialidades e fragilidades de cada um, e o ambiente familiar pode melhorar a orientação familiar desse indivíduo. Então, entre os fatores de riscos, apenas a mudança desse ambiente não vai ser simples, né? Então, entre os fatores de risco, apenas o ambiente social e a familiar são passíveis de mudança. Fora isso, a gente não tem como fazer. Então, eu não tenho como modificar exatamente esse nível de disfunção cognitiva. Por isso, existem pacientes mais graves que outros e que respondem pior a esse tratamento. A personalidade é mais resistente à psicoterapia e pacientes mais difíceis não aderem bem ao tratamento. A gente já comentou rapidamente, né? Então, não tenho como controlar eventos da vida traumática, como catástrofes, como acidentes, como mortes de familiar. Isso não tem como a gente controlar. O enfoque no tratamento médico, psicoterápico, psicossocial e de família são os recursos disponíveis que podem manter o paciente bem por longo tempo, ajudando na sua recuperação e na superação dos obstáculos. Então, o que a gente viu até aqui foi que esse paciente, embora tenha episódios agudos e episódios crônicos, se eu conseguir detectar nesses momentos agudos precocemente que ele tem um problema, que ele tem uma esquizofrenia, eu posso tentar interferir nesses gatilhos que podem levar a desenvolver uma nova crise e daí a controlar. Tá? Então, o que se fazia antigamente? O paciente era esquizofrênico, largava-se ele dentro de um hospital e acabou. Hoje não, a gente traz esse paciente para a família aprende a cuidar dele, muitas vezes não é fácil, muitas vezes tem que se ter muita tolerância também a isso, mas em geral a gente consegue administrar bem esse transtorno. Bom, então é isso.
Muito obrigada.